minutos para as 20h30. Eu sou uma baiana que não gosta de atrasar, eu sou uma baiana muito diferente. Eu gosto de começar antes da hora. Tá bom? Mas eu vou ver se eu aguento aqui até as 20h30. Tá bom? Então, nós temos aqui a Sandra. A Juliana pediu para orar por ela. Tá certo. Eu vou pedir a todos que pensem bem nas pessoas que cada um quer beneficiar com a prece, né? Para, na hora que a gente for fazer a nossa prece, essas pessoas sejam beneficiadas, tá? Tá certo. Falta um minutinho, eu vou começar, tá? Eu vou começar dando boa noite outra vez para todo mundo. Quem chegou agora, Júnior. Quem mais que chegou agora? Tudo bom, Júnior? Carolina. Oi, Carolina. Vanilda. Rosane. Boa noite. Vera. Oi, Val. Tudo bom, tudo bom. Vamos lá. Então, a gente vai pedir nós vamos fazer a leitura, né, da mensagem. A leitura de hoje, deixa eu ver. Onde é que eu botei? 85. Hã? 85. O capítulo 85 do Caminho, Verdade e Vida. Capítulo chama Testemunho, tá? O capítulo 85, Caminho, Verdade e Vida. Quem tiver o livro, alguém tem um livro aí, Caminho, Verdade e Vida? Susto, né, filho? Não? Não, Sandra? Eu tenho, velho. Tenho, né, Você tem, Cláudia? Tenho. Você quis me dar, tá? Então, a Cláudia... Você quis me dar a tarefa semana passada, eu não pude, então essa semana eu passei. Você ia fazer o estudo, né? Tá bom. Então, lê para a gente, Cláudia. Lê para a gente. Por favor. Prazer. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O título é Testemunho. Respondeu... Crédito. Só um minuto para eu compartilhar a minha tela aqui com os dados. Tá. Então, espera um pouco. Espera só um pouquinho. Vai compartilhar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Laura. Oi, Gil. Travou tudo aqui. Hã? Travou o meu computador. Melhor a gente começar sem isso. Então a Cláudia lê. Tá? Quando você puder, você coloca. Ela vai lendo, tá bom? Tá bom. Tá, Cláudia. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, como eu falei, ditado por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, o ano, 13ª edição, o ano... o meu livro aqui eu não consigo. 1948, mas a publicação dessa edição... Bom, 13ª edição, 1989. Achei. 1989. Então, 85, Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Está em João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos?
Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Bom, a página, mais uma vez, Emmanuel traz para a gente uma reflexão importante com relação ao nosso comportamento. E, em referência à epígrafe, a citação do Evangelho de João, ele traz a pergunta de Jesus, né? Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? E aí fica na dissertação de Emmanuel a questão da pergunta de Cristo a Pilatos, né? Porque para a gente também poder compreender. E não só compreender a situação ali entre Cristo e Pilatos, mas também aplicando as nossas próprias experiências, como o Emmanuel diz aqui, aplicadas às nossas experiências religiosas, né? Quando a gente se refere ao Mestre Jesus, e nós dizemos que ele é o nosso Salvador, o Messias, que é o Mestre, né? Por que a gente afirma isso? Baseado em que? A gente está só repetindo o que a gente aprendeu, como um disco fonográfico, né? Reproduzindo entre aspas, uma canção, né? Somente repetindo, ou a gente está, de fato, testemunhando e fazendo, nos comportando de acordo com essa afirmativa. Então, aí Emmanuel nos alerta. Por que a gente atribui ao Mestre Jesus esses títulos tão amoráveis, né? Qual é o motivo? Não basta a gente somente repetir essas lições que outras pessoas vivenciaram, né? Mas a gente precisa vivenciar isso intimamente, sendo fiel a esse programa divino. E aí eu fiquei refletindo, né, na importância de Jesus nas nossas vidas enquanto o mestre, enquanto a teologia real desse tipo. Por que ele é nosso mestre? Por que ele é nosso modelo? Por que ele é nosso guia? Né? Então, a gente precisa estar atento e refletir se efetivamente nós estamos compreendendo a real extensão desses títulos, né? Nosso Mestre Jesus. Então, é necessário que a gente se eduque com as experiências, né, que nós estamos vivenciando, e vivenciar, recorrer, como Emmanuel diz aqui, aos nossos próprios patrimônios, às nossas próprias vivências, e não ficar recorrendo a patrimônios alheios. Nós precisamos testemunhar de nós mesmos, que estamos iluminando nossos corações com os ensinamentos de Jesus.
como é que ele tem nos influenciado a vida, como é que nós estamos nos comportando diante das situações difíceis, nos dias tranquilos, né? Que tipo de comportamento nós apresentamos, se esses comportamentos estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou se nós estamos adaptando esses ensinamentos aos nossos interesses, né? Então, assim, eu acho que, basicamente, o que me ficou foi isso, da lição da página de hoje. E aí, ele encerra, né, Emmanuel encerra, que a gente precisa ter atenção sobre quais edificações estamos apoiando, né, as nossas construções, né? Não esquecer a tarefa que nos cabe. Acho que é isso. Obrigada, Vera. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Tá bom, gente. Agora a gente vai se preparar, né, para a prece, e eu convido a todos que pensem assim nas pessoas que querem beneficiar, e a gente, todos nós juntos, vamos envolver a nossa querida Silvia, que se foi semana passada, né? E a Lindomar também, nossa companheira da tarde, também está aqui para o mundo melhor, né? Para o mundo espiritual, Deus as ampare. Então, vamos envolvê-las nas nossas preces, assim como as vítimas do Covid, todos que estão, assim, desencarnando. Vamos pedir, nós estamos vivendo uma época muito dolorosa, né? Então, Mestre querido Jesus amado, nosso guia, que está sempre ao nosso lado, que nunca nos abandona, Senhor. Obrigada, Mestre. Obrigada por todo esse amor com que o Senhor nos envolve em todos os dias de nossas vidas. Obrigada por nos trazer a razão de tudo, por permitir que nós compreendamos a razão de tudo que nos acontece. E nós agradecemos também, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos nesta noite, pela oportunidade deste meio de comunicação que nos permite realizar as nossas reuniões públicas. Nós agradecemos por tudo, Senhor Jesus, por tudo com que o Senhor nos favorece. E queremos pedir também, Mestre amado, queremos rogar o seu amparo, a sua paz aos corações sofridos, aquelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que se vão, que desencarnam por causa da enfermidade. Queremos rogar, Senhor Jesus, seu amparo também para os profissionais de saúde que estão nessa luta, né, luta diária, em todos os momentos, e que muitas vezes são afetados. Ampare-os, Senhor, ampare-os. E pedimos por aqueles que estão também pesquisando, estudando, buscando um meio de combater a doença, de encontrar uma vacina, que eles sejam inspirados pela espiritualidade maior. Tudo nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos oferece. E queremos pedir-lhe, Senhor, que nos ajude a merecer tantas dádivas em todos os momentos de nossas vidas. Nós aqui estamos juntos, Senhor, somos irmãos, companheiros, buscando respostas para as nossas dúvidas, palavras de fortalecimento, que nos ajudem na caminhada, que nós possamos ser úteis, Mestre amado, que nós também sejamos capazes de levar palavras de consolo, de esclarecimento àqueles que necessitam. Que a sua paz, Senhor Jesus, esteja conosco. E nós rogamos
Mestre amado, a sua inspiração, seu amparo para a nossa Sônia Regina, que vai fazer a reunião da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom. Cadê a Sônia? Cadê a oradora, Sônia Regina? Aqui, Senhor. Estou aqui, Maria. Ah, chegou a oradora, que bom. A palavra... Hã? Pode falar. Todo mundo conhece a Sônia, né? Alguém aí não conhece a Sônia? Levanta o dedo. Tá bom, Sônia. A palavra é sua. Bem que você falou que eu sou oradora, porque eu estou orando bastante, viu? É isso aí. Visto que eu sou oradora, estou orando bastante. Tá A gente bom. trabalha com isso. Vamos rogando a Jesus que nos ampare, nos oriente, nos fortaleça, que supra as nossas deficiências, para que possamos ser instrumentos das tuas verdades e das tuas missões. Nós vamos projetar, então, o nosso estudo de hoje. Vocês aguardem só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, o nosso estudo de hoje, ele está pautado no livro Boa Nova, capítulo 1 e o capítulo 3. E nós temos como tema de hoje o título Boa Nova, que é o capítulo 1, e Primeiras Pregações, o capítulo 3. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje pelo capítulo 1, que se intitula Boa Nova, ou Boa Notícia. E esse capítulo inicia com a narração de Humberto de Campos, falando-nos um pouquinho do tempo do imperador romano César Augusto Otávio. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara para aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surge Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas, como favorito dos deuses. Em todos os lugares, lavravam-se mármores soberbos, esplendiam-se jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários. Protegia-se a inteligência
criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de morredora beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. E agora, nós vamos fazer um comentário deste capítulo, utilizando a bibliografia de A Caminho da Luz, do Consolador, no Livro dos Espíritos, e da Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. E nós vamos ver, agora, na voz de Emmanuel, ele vai falar para nós, trazer para a gente também estas mesmas notícias que Humberto de Campos nos traz. Este clima de paz que ocorreu na época de Augusto Otávio. E ele vai nos trazer outras orientações a mais em relação ao Cristo e o porquê que isto ocorreu. Então, vamos agora ler no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, capítulo 13. Nós vamos, então, pontuar lá o item que fala sobre o século de Augusto. Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova. Ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos.
O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. Então, nós vemos aí Emmanuel nos dizendo que toda essa mudança de ambiência que estava ocorrendo na época de Augusto Otávio ia se dar, deu-se por quê? Porque ia se cumprir a missão do Cristo. E a aproximação da presença consoladora do Divino Mestre no mundo era o motivo porque todos os corações experimentavam naquela época aquela vida nova. Nós vimos que houve uma mudança, não só nas artes, na administração, nas leis, em toda aquela ambiência, houve uma transformação pela presença do Cristo. É que o Cristo ia vir à Terra. E só a presença dele nas proximidades da Terra faz com que toda a ambiência se modifique e também a encarnação de vários espíritos que já estavam encarnados e encarnando, que viriam preparar a vinda do Senhor. E nós vamos continuar este ponto com Emmanuel, neste mesmo livro, A Caminho da Luz. E agora no capítulo 1, onde ele vai falar de uma comunidade de espíritos puros. E vamos verificar o que Emmanuel nos traz aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, aqui Emmanuel nos traz aqui. Quem é o Cristo? Ele nos coloca que o Cristo faz parte dessa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros, e ele é eleito por Deus, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, nós estamos vendo aqui, que o Emmanuel está nos trazendo, que todas as coletividades planetárias, existe uma direção que está na mão desses espíritos puros, por ordem de Deus. E ele coloca aqui que faz parte dessa comunidade, desses seres angélicos e perfeitos, Jesus. Jesus é um desses membros divinos. E ele fala que esta comunidade, ela apenas já se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes. A primeira, quando foi o início da formação do nosso planeta Terra. E a segunda, quando se decidia a vinda desse espírito de luz,
do Cristo, quando se decidia a vida desse Jesus, Espírito perfeito, quando ele vinha à Terra. Ele vai encarnar no planeta Terra. E ele vem para realizar a sua missão, uma missão dada por Deus. Ele vem para trazer a sua lição imortal, que é do seu evangelho. Ele vem trazer a boa nova. E ele vem trazer esta lição de amor. E vem exemplificar este amor. Com que objetivo? Para a redenção de todos os espíritos que estão habitando neste planeta. O objetivo do Cristo é trazer o seu evangelho de amor para a redenção de todos nós, para a redenção da família humana. E é o Emmanuel também que nos diz, respondendo uma pergunta no livro Consolador, na terceira parte, aonde ele vai falar do Evangelho e vai falar de Jesus na questão 283, ele está respondendo a seguinte pergunta. E ele vai, então, nos dizer alguns outros pontos mais importantes também em relação ao Cristo. E a pergunta é a seguinte: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aí o Emmanuel responde essa pergunta. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então, Emmanuel nos diz aqui que Jesus, ele não pode ser classificado entre os valores propriamente humanos. Jesus não foi um filósofo. Ele coloca que Jesus, em conta dos valores divinos que ele tinha como espírito puro, dentro da hierarquia superior espiritual, ele está na direção das coletividades terrícolas, ou seja, da extensão de indivíduos aqui da Terra, de todos nós aqui da Terra. Então, ele está na direção de toda a humanidade da Terra. E ele é enviado de Deus. Ele foi enviado de Deus e ele foi a representação de Deus. O Cristo é a representação de Deus. Deus encaminha Jesus e o Cristo se faz representar Deus junto do rebanho de filhos transviados de seu amor e de sua sabedoria. Então, Emmanuel está nos colocando aqui que nós, que estamos na Terra, somos os filhos transviados do amor de Deus e da sua sabedoria. E Jesus vem, amando dele, para nos auxiliar no nosso processo de redenção. Jesus, então, vem com esta tutela, com esta responsabilidade para que foi confiada a Deus, né, no plano mais alto. Ele vem com esta responsabilidade, ele vem como um tutor nosso, é aquele que vem zelar, que vem amparar, que vem nos orientar. Este é o papel de um tutor.
Vem orientar aqueles que são mais frágeis, mais indefesos, aqueles que não sabem o caminho ainda, não sabem como seguir para conquistar esta redenção espiritual rumo ao nosso Pai Celestial. Então, ele assume esta tutela perante o Pai. E é ele o diretor do nosso planeta. É ele o diretor do nosso planeta Terra. Então, a direção do nosso planeta não está na mão dos homens daqui da Terra. Não está na mão dos governantes daqui da Terra. O planeta Terra está na mão do Cristo. Está na mão de Deus. É Ele que governa a nossa Terra. É Deus quem governa a nossa Terra. As rédeas do nosso planeta estão na mão do Cristo. E o Cristo é na Terra a representação de Deus. E Ele nos coloca aqui que nós somos os seus tutelados, míseros e ignorantes. E por desconhecermos as leis de Deus, por ainda não estarmos vivenciando essas leis, o Cristo vem, então, à Terra para trazer para nós a diretriz, os ensinamentos de Deus, a mensagem de Deus, para que nós possamos nos redimir. Então, é Ele, este Espírito de luz, que é o diretor do nosso planeta Terra. Então, confiemos neste Cristo e confiemos que a direção da nossa Terra está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, então, buscar, também falando do Cristo, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 1 da Lei Natural, na questão 625, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem uma só palavra: Jesus. Então, Kardec pergunta, se Jesus, vamos refletir, se Jesus é um espírito puro, ele veio à Terra para nos deixar um caminho, e aí o Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Ele nos responde que é Jesus. Mas se Jesus é um espírito puro, será que nós vamos conseguir tê-lo como um guia e modelo? Por quê? Porque um guia é aquele que conduz, e o modelo é aquele que nós vamos seguir, fazer tudo o que ele fizer, fazer tudo o que ele falar. Será que nós temos condições de seguir este guia e modelo, este espírito puro? É Kardec que nos esclarece. Ele nos diz aqui, para os homens, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus, ele é o modelo e ele nos deixa um exemplo de perfeição moral que nós podemos aspirar na Terra. Ou seja, Jesus exemplifica o que nós temos condições de fazer. Ele não exemplifica aquilo que a gente não tem condições de fazer. A grandiosidade total de Cristo não se manifestou na Terra porque nós ainda não teríamos condições de fazer. Mas ele deixa o exemplo que nós temos condições de fazer. Então, tudo que o Cristo fez, nós temos condições de realizar. E aqui ele fala, ó, porque senão Deus não encaminharia um modelo que fosse inalcançável para nós. Ele encaminha um modelo que nós vamos conseguir realizar o que ele veio nos ensinar. E Kardec continua aqui. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, ele é
o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito de Deus o animava. Ele foi o Espírito mais puro que teve aqui na terra. E a doutrina que ele nos ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. E é a doutrina que ele nos ensinou, é a doutrina que nós temos condições de fazer e de realizar. E é o Cristo que vai nos dizer, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele respondendo a um dos seus discípulos, ele fala assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho da nossa redenção, o caminho de nós aproximarmos de Deus, o caminho para que nós possamos fazer a vontade de Deus, o caminho é o Cristo. Ele deixa um caminho. Ele é a verdade. Não a verdade do mundo passageira e cheia de equívoco. A verdade está com o Cristo. Porque o Cristo traz a mensagem de Deus, as leis de Deus. E ele é a vida. É através da mensagem de Deus, é através da vivência do Cristo que nós vamos ganhar a vida verdadeira, a vida abundante, esta vida plena, porque afastados do Cristo e afastados da lei de Deus, aí nós estamos mortos. A morte existe quando nós nos afastamos de Deus e quando nós não vivenciamos as leis de Deus. Então, o Cristo é a vida verdadeira, é a vida abundante. Ele é a vida, ele é o caminho e ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele vem nos dizer que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então, ele nos diz que aquele que crê nele fará também as obras que ele faz. Então, é preciso que a gente realmente acredite neste Cristo, nas verdades que ele trouxe para nós, nas diretrizes do seu evangelho. E façamos isso, porque ele vai nos ajudar a fazer, a viver esta mensagem de Deus, a vivenciarmos as leis de Deus, a nos purificarmos, a nos redimirmos. E aí, nós vamos entrar, então, no capítulo 3 do livro Boa Nova. E nesse capítulo 3, nós vamos nos deparar com um personagem muito significante para reflexões. Vamos ver. Humberto de Campos nos narrando no capítulo 3. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esclarece Jesus com grande serenidade. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terás
conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus, que é o nosso mestre, responde com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Jesus replica com uma energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atena? Jesus responde convictamente: conheço o amor e a verdade. Tem ciências do código da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Responde o mestre brandamente: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E aí, nós vamos refletir um pouco na postura de Hanã. Que é o que faz Hanã repelir colérico os mais ponderados conselhos do Cristo. Hanã estava à frente do espírito mais puro que o planeta recebeu. Ele recebe orientações desse espírito, conselhos ponderados. O que é que faz com que Hanã saia naquela postura de arrogância e repele colérico os ponderados conselhos do Cristo? É importante a gente refletir na postura de Hanã, que poderá ser a nossa postura, ainda de espírito imperfeito. Quiçá nós também, em algumas vezes, repudiamos as orientações, os conselhos ponderados que o Cristo vem nos trazendo. Vamos refletir um pouco em Hanã. Humberto de Campos nos diz que ele fazia parte de um grupo de sacerdotes pensadores e ociosos. Então, Hanã, ele conhecia as leis de Deus, trazida por Moisés. Mas ele fazia parte de um grupo de pensadores, ele pensava. Mas era um grupo que pensava apenas, porque eles eram ociosos. Era um grupo improdutivo, desocupados, que não faziam nada. Provavelmente, como ele nos diz aqui, leva-se uma dedução e uma inferência nossa, de que eles apenas conhecia, mas não agia, não fazia, não vivia a lei de Deus. E ele nos diz aqui, Humberto de Campos, alguns deles se afastaram sem menor interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, então ele vai ser o juiz que vai, decidir a causa do Cristo, vai julgar o Cristo inclemente. Ele se aproxima do desconhecido de Jesus com orgulho. Então, Hanã se aproxima do Cristo com orgulho. E o orgulho é próprio dos espíritos imperfeitos. Espíritos que ainda habitam o nosso planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações,
onde predomina os espíritos imperfeitos. E nós vamos, então, verificar aqui a postura dele. Ele contempla o Cristo irritado, dirige um sorriso de profundo desprezo e sai com uma atitude orgulhosa de superioridade. Vamos avaliar esta postura de Hanan. Vamos avaliar e analisar numa mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9 de Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E aqui, esse trecho desse capítulo nos diz aqui, é a cólera. O item 9, então. O orgulho, ele vai nos falar aqui, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. E não era a postura de Hanan? Ele se achava mais do que o Cristo. E ele nos diz aqui, não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Quando ele percebe que Jesus, e a resposta de Jesus é superior a dele, ele não admite. E aí ele diz aqui, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E aí, então, a gente vê a postura do Hanan. Ele se achava superior ao Cristo, porque ele era um doutor da lei, um homem considerado na sociedade, estava numa posição de superior. Por isso ele olha para o Cristo com um olhar de superioridade e arrogância. E aí, então, ao se fazer um paralelo entre ele e o Cristo, quando ele percebe a grandiosidade do Cristo, ele se irrita e aborrece. E aí, então, ele diz aqui, que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Aí ele se irrita, né? Se entrega à cólera. Pesquisai. Aí, então, os espíritos superiores pedem para que a gente faça um trabalho de pesquisa. Pesquisai o porquê desses acessos de demências passageiras. Quando a pessoa se entrega à cólera, com a raiva, frente a uma situação ou frente a alguém. Ele diz aqui, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, ele está nos dizendo que quando muitas das vezes nós nos colocamos numa postura de cólera, num estado de demência, de desequilíbrio total, faça uma análise profunda e vai se deparar lá com o orgulho ferido. E o orgulho é aquele veneno que contamina tudo, que contamina toda a alma e dificulta a ação das outras virtudes. E aí ele faz aqui a pergunta, que é o que faz repelir os coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. O que é que fez Hanan repelir as orientações do Cristo, se não o orgulho ferido por uma contradição? As verdades do Cristo ia de encontro às verdades dele. E aí, então, havia uma contradição entre o que ele achava e o que Cristo achava. E como as verdades do Cristo eram superior a dele, ele, então, repele colericamente e não admite e não aceita aquelas orientações. E não se curva e não se submete às orientações do Cristo. E ele diz aqui, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Às vezes, impaciências ou contrariedade pueris, aí ele está dizendo, decorre de quê? Da importância que cada um
liga a sua personalidade. Hanã se dava tão importante, se achava tão importante, né? Exaltava tanto a personalidade dele, que ele queria, não se admitiu curvar ao Cristo, ele queria dobrar o Cristo. Como ele não consegue, ele sai revoltado, porque o orgulho e o egoísmo dificulta ele, né? Ele aceitar a presença daquele Cristo, as orientações de Jesus. E quantas vezes nós repelimos as orientações do Cristo? Quantas vezes nós encontramos dificuldades em aceitar a mensagem de Jesus? Porque a humanidade até hoje ainda não se curvou às orientações de Jesus, que é as orientações que vêm de Deus, com o objetivo de nos levar à felicidade, com o objetivo de trazer a paz, a justiça e o amor, a transformação desse planeta para um planeta de redenção, um planeta mais iluminado. Por que que a nossa humanidade ainda se encontra nas condições em que ela está? Que a nossa sociedade ainda se encontra nestas condições de tamanha dor, de tantos sofrimentos, de tantas mazelas. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo ainda impera nos nossos corações, ainda impera no coração dos homens. E aí, então, nós vamos ver Jesus, a postura de Jesus. Ante a pergunta de Hanã, quando ele fala, Galileu, que fazes na cidade? Jesus, então, diz o que ele veio fazer. O que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio fundar o reino de Deus. O reino de Deus, ele vem buscar a fundação do reino de Deus. O reino que há de reinar na terra não é o reino do mundo, das coisas do mundo, porque o reino do mundo é passageiro, transitório. Todo o reino do mundo passará. O Cristo vem trazer um reino que é o reino de Deus, que é um reino eterno, que perdurará para sempre. E aí, então, Hanã faz a pergunta, reino de Deus? E pergunta a Jesus, o que pensas tu venha ser isso? Hanã não sabia com quem ele estava falando. Ele pergunta ao Cristo, o que vem a ser aquilo? O reino de Deus. Aí o Jesus responde com grande serenidade, característica dos espíritos puros. Manter a calma, a serenidade, a mansidão, a brandura. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, já disse o Cristo. Então o Cristo responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, Cristo vem nos dizer que este reino é a obra divina. Então, é um trabalho, é uma obra que Deus estará realizando no coração dos homens. É Deus quem vai realizar esta obra no coração dos homens. Esta obra de Deus será realizada no coração dos homens. E o Cristo vem implantar esta obra dentro do coração dos homens. Então, não é um reino exterior, não é um reino que vai ser realizado fora do coração do homem, não. A obra de Deus não vai ser realizada exteriormente, aqui e ali no mundo, não. O reino de Deus vai ser realizado dentro do coração do homem. E aí, então, Hanã fala com ele,
obra divina em tuas mãos? Olha para Jesus. Então, a obra de Deus está nas tuas mãos? E aí ele fala, com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Acaso terás conquistado apoio de algum príncipe? Dos homens da terra? Né? De alguém ilustre? Porque no mundo de hoje, as grandes obras realizam aqueles que têm o poder. Aqueles que têm o poder nas mãos, o dinheiro na mão, o ouro da terra, eles realizam essas grandes obras. Mas são obras passageiras. E Hanã estava raciocinando com uma visão de espírito imperfeitos, com os olhos voltados para a matéria, do mundo material. E aí Jesus fala, responde, não, Hanã, não é os homens do mundo, e nem com as coisas do mundo. Meus companheiros não serão os homens grandes da terra, que detêm os poderes passageiros da terra. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Olha que bonito isso. Os companheiros do Cristo, que trabalharão com ele. Porque a obra de Deus será realizada por todos. E hão de chegar de todos os lugares. De todos os lugares. Esses serão os companheiros de Jesus, que vão chegar de todos os lugares. Aí Hanã fala para ele, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente serão eles que representarão o material de tua edificação. Jesus olha para ele e disse, responde, sacerdote, ele fala aqui, o material do trabalho do Cristo seria o sentimento como material e a boa vontade. Porque o Hanã fala para o Cristo assim, propões-te realizar uma obra divina? Já viste alguma estátua perfeita modelada de fragmentos de lama? Aí o Cristo responde para ele, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Então Jesus fala que o sentimento do ser é o mármore mais puro e mais formoso. Então a obra de Deus vai ser realizada no campo do nosso sentimento. É no nosso sentimento que vai ser realizado esta obra divina. É dentro de nós, é dentro do nosso, é através do nosso sentimento. É no nosso sentimento que essa obra divina vai ser realizada. Ou seja, Jesus vai trazer a mensagem. Nós vamos receber estas mensagens, esta orientação, e vamos refletir as orientações do Cristo no campo do nosso sentimento. O que eu sinto, o que eu carrego no campo do meu sentimento. Ainda carrego orgulho, ainda carrego arrogância, ainda carrego vaidade, ainda carrego ódio. Se no campo do meu sentimento ainda tenho ódio, a raiva, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, o Cristo traz a mensagem para que nós possamos, através dessa mensagem, trazê-la para dentro de nós, refletindo na mensagem do Cristo e transformar os nossos sentimentos. Aonde estiver o ódio, nós vamos exercitar o amor. Aonde tiver o egoísmo, nós vamos exercitar o altruísmo. Então, é assim, no campo do sentimento,
com a mensagem do Cristo, nós vamos trabalhando esse terreno íntimo. E com um cisel, qual o instrumento que nós vamos trabalhar o campo do nosso sentimento? Com a boa vontade. A boa vontade é que vai ser o nosso instrumento. Vamos empregar a vontade que é de posse nossa. Só nós conseguimos acionar a vontade. E o Cristo, então, nos disse, é no campo do sentimento, tendo o cinzel da boa vontade, nós vamos lapidar o nosso sentimento. E aí, sim, o reino de Deus será implantado. E aí, então, Hanã pergunta, né? Se o Cristo conhece Roma e Atenas. Roma aí representando a sabedoria, Atenas representando a sabedoria e Roma representando o poder. O Cristo simplesmente responde: conheço o amor e a verdade. Estas são as orientações para a transformação do nosso sentimento, para a implantação do reino de Deus. O amor e a verdade. O amor que o Cristo exemplificou e a verdade que ele trouxe através das leis de Deus, através do evangelho que ele deixou como um rastro de luz para que nós seguíssemos. E aí, Hanã, né? Ele queria, então, né? Se o Cristo tinha ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo, o Cristo simplesmente responde para ele brandamente: Hanã, eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus disse para ele que ele sabia qual era a vontade de Deus. E é isso que Jesus nos fala, que nós viemos na terra para sermos servos de Deus, fazer a vontade de Deus. E o Cristo sabia qual era a vontade de Deus. E aí, nós vamos continuar nossos comentários. Nós vamos pegar a bibliografia do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, continuar com o livro Caminho da Luz, o Consolador, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e o Antigo e o Novo Testamento. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixou o barco e o seu pai e o seguiram. Diferente de Hanã, os pescadores simples e humildes atenderam ao chamado de Jesus imediatamente. Na casa de Simão Pedro, o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. A adesão para a implantação do reino de Deus, para trabalhar com Cristo, a adesão devia ser a do coração sincero e puro, para a iluminação do reino de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto deles. Está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Então, designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar. Então, Jesus faz o seu colegiado grupo, reúne aqueles espíritos que vão trabalhar com ele, e ele vai trabalhar junto no coração desses espíritos,
desses discípulos, porque os discípulos de Jesus não eram puros como Cristo. Eram espíritos ainda que traziam as suas imperfeições, as suas mazelas, as suas dificuldades. Nós vimos muitos discípulos ainda trazendo as suas deficiências e as suas dificuldades, mas o Cristo veio caminhar com eles. E eles eram espíritos que tinham o coração aberto para as mensagens de Jesus, se permitiram beber das águas do Cristo, e eles foram se modificando, se transformando, se redimindo, e deixaram para nós um rastro de luz. Pedro, João, Mateus, todos eles, porque eram espíritos que foram preparados, não eram puros, mas eram espíritos preparados para darem continuidade na mensagem do Cristo, no Evangelho de Jesus, nas orientações que o Cristo trouxe para nós. Era preciso que o Evangelho se propagasse para toda a humanidade. E esses 12 apóstolos, e juntos dos demais, eles vivenciaram as orientações de Jesus, transformaram os seus corações e foram trabalhando os seus sentimentos nos seus mundos íntimos. E nós podemos estudar o Novo Testamento e refletir na conduta desses espíritos que foram fiéis ao Cristo e vivenciaram Jesus, sofreram o repúdio do mundo, mas eles mantiveram firme, com o coração firmes, amando Cristo, fazendo o que Jesus ensinou. E os espíritos, através do Espírito de verdade, vêm nos convocar, nós, para sermos também esses continuadores, esses discípulos de Jesus, continuar a levar esta mensagem para todos, em todos os cantos do mundo. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário viver Jesus. A terra está ressequida, porque os corações estão ressequidos. Quanto ódio, quanto sofrimento, quanta dor, quantos deserdados, e quantos poderosos, quantos homens assumindo postos, quantos lares estão em desalinho, quantos estão espalhando o desatino, quantos não estão fazendo a vontade de Deus, quantos lares desviados das diretrizes de amor. Mais do que nunca, nós necessitamos do Cristo. É preciso parar essa desabalada corrida para a busca de coisa nenhuma no mundo, para essas conquistas de valores perecíveis, e ir ao encontro do Cristo, da mensagem de Jesus, do tesouro divino, para que possamos ter um pouco mais de paz, um pouco mais de felicidade, um pouco mais de harmonia dentro de nossos corações. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos,
aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Os Espíritos nos convidam, através do Espírito de verdade, através dessa doutrina espírita que é o Consolador prometido. Eles nos convidam a nós para o divino concerto e pedem que nós possamos pegar da lira e fazer uníssono as nossas vozes. A lira é o Evangelho de Jesus, que deverá ser tocado dentro do nosso coração como a canção mais sublime e mais nobre. E que estas notas, através das nossas ações, possam tocar os corações mais necessitados e tocar os corações mais endurecidos. E que o amor do Cristo, este canto de amor, possa repercutir de um extremo ao outro do universo, possa sensibilizar os espíritos encarnados e desencarnados que abeiram da terra, que ainda também sentem falta de Jesus. Que nós possamos ser estes trabalhadores, agora tocados pela mensagem do Cristo, que possamos firmar com esses espíritos iluminados, que possamos estudar como eles nos conclamam. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que nós possamos amar como Jesus amou. E nos instruir, beber desta diretriz segura. Porque se não soubermos qual o caminho, como vamos trilhar? E como saber o caminho? O caminho está na diretriz segura do Evangelho do Cristo, que vem para nós relembrar, que vem esclarecer aquilo que foi conturbado pelos homens da mensagem do Cristo. A doutrina vem, a mensagem do Cristo ressurge através da doutrina dos Espíritos, para trazer para nós o Cristo novamente. E o Espírito de verdade nos convoca a amar e a instruir. Nós precisamos estudar profundamente a doutrina dos Espíritos e trazê-la para a vida, para a nossa vida, numa reflexão profunda, olhando para os nossos sentimentos e ver o que o Cristo quer que eu faça. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque quando estivermos vivenciando a luz do Cristo, aonde estivermos, esta luz brilhará. Por isso é que o Cristo falou que veio trabalhar o campo do nosso sentimento. Porque nós trabalhando o campo do nosso sentimento e vivendo o Evangelho do Cristo, aonde nós estivermos, a luz do Cristo vai brilhar. Se estivermos no governo, se estivermos nas escolas, se estivermos nas instituições, se estivermos dentro do lar, se estivermos varrendo a rua, se estivermos capinando, aonde estivermos, a luz do Cristo vai brilhar. E a luz do Cristo brilhando, através da nossa ação, a nossa terra vai se transformar. Porque a transformação da terra se dará com a nossa transformação, com o nosso exemplo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada sobre um monte. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque muitos de nós poderemos perguntar, mas nós vamos conseguir
vencer as nossas más inclinações? Quando a gente faz uma análise dentro de nós, olhamos o nosso mundo íntimo e verificamos ainda o quanto de imperfeição ainda carregamos, o quanto de dificuldade ainda trazemos, porque o Santo Agostinho nos convoca a fazermos essa autoavaliação. E aí olhamos para dentro de nós e vemos, meu Deus, quantas mais inclinações ainda tenho. Mas o Cristo disse que eu posso me modificar, me transformar. E os Espíritos nos respondem, né? A pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles nos respondem sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o campo é o nosso sentimento. Que possamos pegar o cinzel da nossa vontade e orar a Deus. Pedir a Jesus que fortaleça a nossa vontade. E é o que temos feito através da oração, pedindo a Jesus que fortaleçamos a nossa vontade, para que a gente possa lapidar a nossa alma, porque Deus não quer esboços imperfeitos. Ele quer esboços perfeitos. Ele quer que a nossa alma seja uma estátua perfeita, um mármore puro. E para que a nossa alma seja essa estátua perfeita e esse mármore puro, não é o Cristo que vai lapidar a nossa alma e não é Deus que vai lapidar a nossa alma. O Cristo nos dá a ferramenta, Deus nos dá todos os recursos. Mas quem vai lapidar a nossa alma somos nós, através da nossa vontade. E nós vamos conseguir fazer isso com pequenos esforços, que possamos acreditar nisto. E Emmanuel, no livro Consolador, na segunda parte, 4, no título Iluminação, na pergunta 219, ele nos fala: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Para a pergunta que foi feita ao Emmanuel, né? Se nos trabalhos espiritistas ele faz essa pergunta, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos? Ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Ou seja, o fato de crermos em Deus, crermos nos Espíritos, crermos nas orientações que os Espíritos nos trouxeram, é o suficiente para a gente se iluminar? Ele diz aqui: todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual do Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Repetindo, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Porquanto, depois de vossa exemplificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Então, ele está novamente nos fazendo refletir com o nosso esforço individual, vivendo o Evangelho, é que nós realmente vamos nos iluminar, engrandecer e redimir.
No livro Consolador, continua na questão 220. Há alguma diferença entre crença e iluminação? A pergunta é feita. Ele diz aqui: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. Os que crê apenas admite, mas os que se ilumina vibra e sente. O que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a atender plenamente à exemplificação de Jesus Cristo, buscando a luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. E Emmanuel nos diz, nesta mensagem, sois a luz, vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos nós. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Está aí no livro Fonte Viva. E para encerrar, nós vamos ler esta mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos refletir nesta mensagem. Palavras de mãe. Estamos nos aproximando do Natal. Vamos lembrar de Maria, a nossa Mãe Santíssima. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O Evangelho é o roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nós, nesta carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, ainda não
houve a integração da terra com o plano mais alto. O júbilo ainda é de noivado. Porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, fazei tudo quanto ele vos disser, esta foi a advertência de Maria, Emmanuel nos convida. Meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Esta mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida. Que Deus nos abençoe. E aqui, então, fica projetado as referências bibliográficas utilizadas na nossa apresentação de hoje. Passo a palavra para a Verinha. Muito obrigada a todos. Tá bom, Sônia, muito obrigada. Então, nesse momento, nós vamos nos preparar, né, para a prece final, lembrando de todas aquelas pessoas que nós queremos beneficiar, lembrando das nossas companheirias que partiram para o mundo espiritual. Então, a gente vai pedir para... Vou pedir para a Valdívia. Valdívia, você faz a nossa prece final? Faço sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento de agradecimento. E desde o início, nós fomos convidados para que ficássemos. Todo esse período que foi realizado o trabalho de hoje, realmente, com pensamento elevado em tudo isso que ouvimos, que aprendemos e que devemos realmente apreender no nosso íntimo, para que aí possamos, de alguma maneira, trabalharmos o nosso interior, para nos modificarmos. Agradecidos somos todos nós por essa oportunidade. Uma oportunidade, na verdade, de estarmos encarnados agora, nessa época, embora nós reclamemos muito por tudo que está acontecendo, mas é uma oportunidade ímpar, realmente, de trabalharmos o nosso íntimo, a nossa modificação. Na verdade, Deus só nos dá tudo aquilo que podemos aguentar e passar. Está na hora de nós provarmos realmente aquilo a que nos predispomos quando da nossa encarnação, quando para cá viemos, de realmente nos tornarmos melhores. E pedimos na realidade, Senhor, por todos nós, todos, encarnados e desencarnados. E tenho também, através de leituras e de estudos, lembrar de pedir por aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem,
por aqueles que, na verdade, procuram fazer-nos sofrer, por aqueles que, na verdade, projetam coisas más, como a gente vê em todas as situações. Quantas coisas nos foram dadas para que nós possamos, como agora estamos aqui, embora afastados fisicamente, podermos estudar, aprender, e quantas vezes são usados para o mal. Peçamos por eles, Senhor. Eles são muito necessitados, tantos quanto nós, mas mais ainda, porque eles procuram fazer o mal. Então vamos orar por eles, ficar junto deles, para que eles possam, através do amor, começarem a se modificar. E assim, Senhor, agradecido por tudo quanto temos recebido, pedimos que nossa reunião, que transcorreu em paz, nos trouxe tantas coisas benéficas, fiquem marcadas em nós. Tenhamos uma boa noite, na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Jesus querido, mais uma vez, agradecidos, pedimos a sua permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus.